Na história, o som é uma forma interessante de ondas sonoras que se propagam através de meios materiais, como a terra, a água ou o ar. É interessante classificar essas ondas com base em sua intensidade usando a escala de decibéis. Essa escala começa em 0, que é a menor intensidade sonora audível pelo ser humano. Por ser logarítmica, a cada 10 decibéis a mais equivale a um aumento de 10 vezes na intensidade do som. O som ambiente de uma sala silenciosa, como a que estou gravando agora, registra cerca de 20 decibéis, o que é 100 vezes mais intenso do que o início da escala em 0. Acima de 85 decibéis, começamos a sofrer danos auditivos irreparáveis se formos expostos ao som por um longo período. Para comparação, o tráfego em uma rodovia movimentada pode chegar a 85 decibéis facilmente, enquanto o motor de um avião a jato a 100 metros de distância pode atingir 110 decibéis. Acima de 120 decibéis, há o risco de perder a audição instantaneamente. No entanto, todos esses sons são insignificantes comparados ao som mais alto já registrado na história. Em 1883, no arquipélago de Krakatoa, na Indonésia, a atividade sísmica estava intensa. Terremotos foram sentidos até na Austrália. Em 25 de agosto de 1883, o Krakatoa entrou em atividade contínua, e explosões podiam ser ouvidas a cada 10 minutos. Marinheiros que estavam a até 20 km de distância do Krakatoa relataram a queda de pedras pomes, um tipo comum de rocha vulcânica, sobre seus navios. No dia 27 de agosto, ocorreram 4 grandes explosões, cada uma capaz de gerar um tsunami de cerca de 30 metros de altura. A terceira explosão, por volta das 10 horas da manhã, é frequentemente creditada por ter gerado o segundo som mais alto já registrado na história. Ela foi alto o suficiente para ser ouvida a 3.110 km de distância, em Perth, Austrália, e a 4.800 km de distância, em ilhas no meio do Oceano Índico. Os moradores locais inicialmente pensaram que o som eram canhões de navios próximos entrando em batalha. Estima-se que a explosão tenha gerado um som de 180 decibéis a 160 km de distância do vulcão. Isso é cerca de 1 milhão de vezes mais intenso do que alguém assoprando um apito bem ao lado do seu ouvido. A energia liberada por essa explosão foi estimada em cerca de 4 vezes a do maior dispositivo nuclear já testado na história, a bomba de hidrogênio. No entanto, nada supera a quarta e última explosão, que colocou cinzas vulcânicas na atmosfera a uma altitude aproximada de 80 km. A onda de choque resultante viajou a incríveis 1.086 km por hora, com uma intensidade de aproximadamente 310 decibéis. A explosão podia ser ouvida claramente a mais de 5.000 km de distância. A onda de choque resultante da explosão foi tão intensa que pode ser medida em barômetros ao redor do mundo, efetivamente circulando a Terra 3 vezes e meia. No entanto, no dia seguinte, em 28 de agosto de 1883, o vulcão Krakatoa ficou em silêncio. Menos de 30% da ilha original ainda existia. Mesmo em silêncio, o vulcão Krakatoa continuou a causar consequências em todo o mundo. No ano seguinte à erupção, as temperaturas registradas no verão em praticamente todo o hemisfério norte caíram cerca de 1,2 graus Celsius. O clima se tornou caótico e só voltou ao normal 5 anos depois, em 1888. Cidades extremamente distantes, como Los Angeles e San Diego nos Estados Unidos, receberam quantidades recordes de chuva entre julho de 1883 e junho de 1884. Outra consequência da erupção foi o aumento da concentração de ácido sulfúrico na alta atmosfera ao redor do globo, o que aumentou a quantidade de luz solar refletida pelas nuvens de volta ao espaço. O planeta como um todo esfriou devido à alta quantidade de cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera. Os céus ao redor do planeta ficaram mais escuros, e a Lua tinha um aspecto esverdeado por meses após a erupção. Os pôr do Sol também se tornaram únicos e absurdamente vermelhos nos céus de todo o mundo. Em 2004, um grupo de astrônomos levantou a hipótese de que o céu vermelho no quadro O Grito, de Edvard Munch, poderia ser uma representação das cinzas vulcânicas da erupção do Krakatoa, em 1883. Essa teoria se baseia em dados que indicam que as condições atmosféricas na época da pintura estavam influenciadas pela erupção. No entanto, essa ideia é contestada por alguns historiadores da arte, que argumentam que Munch era um impressionista e não precisava retratar paisagens de forma literal. Apesar da controvérsia, a possibilidade de um evento natural tão distante ter inspirado uma obra de arte tão icônica é fascinante. Obrigado por assistir, e até a próxima!